Entrevista. Monte FM, 12 horas e 17 minutos e vamos agora com a entrevista de hoje. Eliane Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que veio falar para nós a respeito do autismo. O mês de abril é trabalhado sobre a conscientização mundial do autismo. E nós vamos estar falando aqui sobre o que é o autismo e como identificar esses sinais. Miriam, seja bem-vinda novamente à Monte FM. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliamar. Obrigada a todos os ouvintes da Monte FM. É sempre um prazer estar aqui para colaborar com vocês e com o público. Miriam, para a gente começar, a gente sabe que, principalmente pós-pandemia, o autismo teve aí uma relevância muito grande e aumentou também bastante os casos. Para o pessoal que está nos acompanhando entender, eu queria que você começasse explicando o que é o autismo. Bom, Eliane, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele apresenta-se em crianças, basicamente, mas existe o autismo infantil, existe o adulto autista também, que às vezes passa batido, mas você falou um aspecto bastante relevante, que foi por que ele se apresentou mais depois da pandemia. Eu diria o seguinte, a questão da pandemia em si não tem uma ligação com o autismo. Os estudos sobre o autismo, que já vêm há muito tempo, agora começaram a ter mais, despontamento. Por quê? Porque as crianças que estão apresentando alguns sinais já estão sendo detectadas como autistas, quando antes isso não acontecia. Então, durante a pandemia, o que a gente pode ter de relação é que os estudos foram aprofundados. Então, por isso, e realmente, depois da pandemia, são muitos casos. Nós temos vários casos aqui em Monte Carmelo, no Brasil, no mundo. Aqui em Monte Carmelo, a gente tem casos em todas as redes, na rede estadual, na rede particular, na rede municipal, onde eu estou atuando como psicopedagoga institucional. E aqui em Monte Carmelo a gente tem bastante caso de autismo. Miriam, vamos destacar agora quando ele apresenta. Você disse aí que pode ser adulto, pode ser criança, não existe uma idade específica, mas quando criança, se notar os sinais, já se percebe que ela tem aí os níveis de autismo, né? Sim, é fundamental. O que ocorre? O autista, ele não vira autista, ele nasce autista. Como eu disse para você, é uma questão do neurodesenvolvimento, é da formação da criança, da formação cerebral. E o autismo, ele acontece em várias áreas do cérebro. Então, como ele acontece em várias áreas do cérebro, ele se desponta em vários setores da formação do desenvolvimento humano. O que acontece? Quando a gente nasce, a gente ou nasce com autismo ou não, mas ele se apresenta em algum momento, principalmente antes dos 3 anos de vida. Então, quando a criança, ela apresenta alguma coisa que seja despontada como, digamos, entre aspas, anormalidade, por exemplo, na fala, na sociabilização dela, na comunicação, que no caso seria comunicação gestual, comunicação tete a tete com alguma pessoa, são sinais que se apresentam e que devem ser avaliados, tá? Por quem? Por neuropediatras ou psiquiatras infantis. A primeira coisa que a gente faz é encaminhar, e geralmente pediatras hoje sim estão cada vez mais encaminhando, porque eles mesmos encaminham também, né? Que são crianças dessa forma. Aí eu te falo outra coisa que é muito importante, Eliane.
Miriam, mas como assim apresenta quando é criancinha? Quando é um neném que ainda nem fala, né? Aí a gente precisa conhecer quais são os desenvolvimentos da criança. Entra aí no caso, nessa fase aí, o pouco contato visual, né, Miriam? Que é um deles quando o bebê, quando ainda não se fala. Sim, entendeu? O pouco contato social, visual, digo. A falta de imitação. Ele não imita. Ele se recusa. Ele tem foco, um hiperfoco em alguma coisa, algum objeto. Ele se recusa a brincar com outras crianças. Esses são alguns dos sintomas, alguns dos sinais que a gente pode ver. Eu estou batendo muito nisso, por quê? Porque até os 3 anos, a criança que é percebida alguma coisa e que se leva para fazer uma avaliação, é muito importante. Porque até os 3 anos é quando mais se tem o diagnóstico. Tem depois? Tem depois. Por quê? O que acontece? Às vezes leva no profissional e o profissional fala assim, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. E quanto mais se espera, eu costumo falar assim, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. Né? E qual que é o objetivo desse prognóstico? É fazer com que a criança seja sociável. Esse é o grande foco da questão do autismo. Não é a questão da fala, não é a questão Tem crianças autistas que são fenomenais na aprendizagem. Existem vários, tem o autista leve, o moderado, e o autista que a gente fala tipo 3, né? Que é aquele que realmente é mais complicado de se chegar, de se aproximar, mas todos são possíveis de aprendizagem, tá? Certo, Miriam, nós agora vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. Na WN Telecom, você sempre tem mais. Muito mais! Mais velocidade, mais estabilidade, mais possibilidades. E promoção tem também? Promoção mais por menos. WN Telecom. Assine 150 e leve 300 mega. Ou assine 300 e leve 600 mega. A melhor internet fibra ótica da região. Agora com mais velocidade por muito menos. WN Telecom é muito mais. Muito mais! Consulte condições na loja. Cicobi Montecred. Há 30 anos, esta instituição genuinamente carmelitana oferece soluções financeiras aos seus cooperados com um atendimento humanizado e eficiente por meio de uma equipe altamente capacitada. Aqui, os lucros são dos cooperados e toda a receita gerada fortalece o desenvolvimento social e econômico local e regional, contribui com o meio ambiente, educação e desenvolvimento sustentável e apoia os sonhos de cada cooperado. Cicobi Montecred, 30 anos. Você faz parte dessa história. Uda Motors, a maior loja de motopeças de Monte Carmelo e região. O maior estoque de peças de todas as marcas e o melhor, tudo à pronta entrega. Trabalhamos com motos de alta e baixa cilindrada, oficina especializada e os melhores profissionais, com uma equipe que você pode confiar. Uda Motors, Rua Dona Veríssima 390, Boa Vista, ao lado da rodoviária. Estamos de volta com o Jornal da Monte. 12:26, nós estamos recebendo na entrevista de hoje a psicopedagoga Miriam Campos, que está falando para nós a respeito do autismo. Miriam, para a gente dar sequência, no início a gente falou a respeito do autismo em adultos. E você disse também no final do primeiro bloco a respeito dos tipos de autismo. Os tipos também equivalem para os adultos, né? Explica para nós agora, direcionado ao público adulto que está nos acompanhando e de repente ficou curioso aí sobre os sinais de autismo que de repente a pessoa possa ter. Sim, sim. Geralmente, quando a pessoa percebe ou não, alguém percebe para ela
uma anormalidade social, essa pessoa, ela precisa ser avaliada. O que seria isso? Porque o autismo, ele é muito ligado às questões da socialização. Então, às vezes, aquele adulto que se nega a participar de vidas sociais, ou participa de maneira empurrada, aquele adulto que tem um hiperfoco em alguma coisa e mais nada abala ele. Então, que tem também aquele adulto que tem manias. A pessoa com autismo em si, ela é muito ligada a rotinas também, né? Muito. Foi ótimo você falar isso. Por quê? Tudo que é pego de imprevisto, para o autista, ele desestabiliza. Então, aquele adulto que de repente, não é aquele adulto que você fala assim, opa, vamos ali, vamos fazer isso assim, porque agora chegou a hora de fazer. Ele entra... Aquele que se diz normal, que a gente viveu com ele a vida inteira, não, ele não gosta dessas coisas repentinas. Ele não gosta dessas coisas que não são programadas. As coisas para ele precisam ser muito metódicas. Então, lembrando que esses sinais precisam vir desde a infância. Quando se é diagnosticado um adulto com autismo, vai investigar a vida dele lá na infância. Nossa, ele é assim desde pequeno. Nossa, desde criancinha ele é assim. E às vezes ele não apresenta nenhuma dificuldade de aprendizagem. Então, mas o social é muito importante. É o diagnóstico tardio. Sim. E para o pessoal, Miriam, que tem o autismo, quais são os tratamentos, o que deve ser feito para auxiliar, seja criança, seja adulto? Porque a gente sabe que o autismo precisa aí de um acompanhamento no decorrer de toda a vida. Sim. O autista é autista e vai ser autista o resto da vida. O que não é um fardo, né? Porque existe muitos acompanhamentos que ele pode viver de maneira social tranquilamente. Porém, ele precisa de tratamentos. Primeira coisa, precisa de ser avaliado se realmente os sinais que ele apresenta são sinais de autismo. Ou será que são outras coisas? É TDAH? Ah, não, ele tem dislexia. Mistura-se muito, mas se apresentou, preste bastante atenção, até os 3 anos de idade, certamente são crianças com autismo ou TDAH. Normalmente, tá? Eu não estou fadando as pessoas, não estou falando que é via de regra. E quais são os tratamentos? Primeiramente, ele precisa de um tratamento. Hoje, aqui no Brasil, o que mais se tem é a metodologia ABA, que é a metodologia que faz com que a criança ou o adulto autista, ele se restabeleça socialmente. Então, ela é baseada em questões sociais, em questões que a criança pode ter uma facilidade maior de manipulação de objetos e não ter um hiperfoco, ter uma habilidade maior. A criança autista, ela gosta muito de seriar, de empilhar a criança. Ela gosta de um animal em específico, não é via de regra, algumas não, mas gosta de um carrinho em específico, ou então uma moto. Aquilo quer brincar, é aquilo. Então, o ABA veio justamente para que a gente quebre isso aí, para que a gente faça com que a criança tenha abrande isso. E se isso é tratado desde criança, quando ele vem amadurecer, logicamente, as questões dos neurônios, as questões cerebrais também amadurecem, e ele pode ter uma vida normal, tranquila. O autismo vai ser apenas uma coisa que ele tem e que ele convive com isso. Depende bastante deste tratamento. ABA é o melhor tratamento. E ele é feito por psicólogos, por psicopedagogos, por neuropsicólogos, desde que tenham a preparação adequada para isso. Correto. Miriam, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, sobretudo aí, em especial aos pais que estão nos ouvindo, que têm aí crianças, bebês, que de repente
ainda não sabe direito sobre o que é o autismo. E é importante essa conscientização, porque quanto mais cedo o diagnóstico, você já disse, melhor o prognóstico. Sim. Olha, a minha mensagem a vocês é que a minha empatia com vocês é muito grande. Eu estive há pouco com uma parada, né? Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais. No Rio de Janeiro teve uma parada sobre o autismo e eu tive contato com bastante famílias. E eles todos vendo a coisa com uma normalidade, com uma leveza. Então, essa é a minha mensagem. Veja a coisa como uma leveza, que ela tem sim tratamento, desde que ela seja vista realmente, e que os sinais que eu falei, sinais principalmente de questões sociais, se a criança chega e ela não dá atenção para o indivíduo, a pessoa, e sim, ela chega para você, chega na sua casa, ela não dá atenção para você, ela dá atenção para o objeto, apenas para o objeto, e pouco te responde, já é um sinal. A fala é um sinal, não é atenção. Às vezes fala assim, ele ainda não conversa, então ele tem autismo. Não. A fala não é o principal sinal. O principal sinal é a questão social. Então, essas questões, a fala, a linguagem, a interação social, dê atenção a elas. E se tiver alguma dúvida, procure o profissional. E para a gente concluir, há também os psicólogos aí pela rede pública, né? Que pode estar auxiliando nesse diagnóstico. Sim. A Prefeitura de Monte Carmelo, nós temos lá, né, o núcleo psicológico e de assistência social. Também nos postinhos tem muitos psicólogos capacitados para observar estes sinais. Atenção, eles são capacitados para observar, para fazer, sim, avaliações, mas o diagnóstico, ele deve vir de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil. Então, é muito bom. Nós estamos aqui na Prefeitura de Monte Carmelo com um aparato muito grande de psicólogos na área da educação. Está sendo uma coisa bem sustentada, sabe? O nosso prefeito está olhando bastante por isso, juntamente com a Simone, nas questões das escolas. É necessário. Miriam, quero te agradecer pela sua participação e vir trazer para nós um assunto tão importante quanto o autismo. Obrigada. Sempre que possível estaremos aí. Eu que agradeço. Sucesso para você. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Voltamos na segunda-feira com o Jornal da Monte. É com você, Eliemar. Monte FM, 12h35 e o Jornal da Monte é no oferecimento de Uda Motors, a maior loja de motopeças de Monte Carmelo e região, ao lado da rodoviária. Cicobi Montecred, faça parte. E WN Telecom é muito mais conexão. Amanhã, feriado, portanto, voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 12 horas. Para você, uma boa tarde, um bom final de semana e até lá. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.